Olá, o Quem Fala na TV está no ar. Aqui você acompanha um resumo dos principais programas da TV Assembleia SP. O Brasil tem a quarta maior população carcerária do mundo. E assim, a ressocialização dos detentos é um desafio para o sistema carcerário. O programa Em Discussão tratou das alternativas para este processo. Acompanhe aí. Em 2014, 20% dos presos no país trabalhavam e 8% estudavam. No país que tem a quarta maior população carcerária do mundo, a ressocialização dos detentos é o desafio do sistema prisional. O programa Em Discussão Especial de hoje trata das alternativas para esse processo. Nossos convidados são a advogada doutora Adriana Nunes Martorelli, vice-presidente do Conselho Penitenciário de São Paulo, Marcos Fux, diretor adjunto da ONG Internacional Conectas Direitos Humanos, e a deputada estadual Márcia Lia, do PT, titular da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigado pela presença de vocês aqui neste programa Em Discussão Especial. A repórter Carla Francisco mostra agora a história de Emerson, egresso do sistema prisional, quase um psicólogo e inserido no mercado de trabalho. Aos 28 anos, Emerson está feliz da vida. Cursa o último ano de psicologia e foi contratado em uma confecção. Mas nem sempre foi assim. Ele já esteve preso, cumpriu 8 anos de detenção por tráfico de drogas e associação criminosa. Desde jovem, desde sempre fui, de certa maneira, ao ver o conteúdo da mídia, aquilo que de certa forma me despertava o desejo de ter, e nessa cultura de ter, e olhando para a minha realidade, não tinha condições de ter aquilo que eram meus objetos de desejo. Mas eu percebia que as pessoas que tinham atividades na criminalidade tinham aquilo que eu gostaria de ter nas atividades dele. Então, jovem, com pouca estrutura de acompanhamento e outras propostas educacionais, culturais, essas questões todas, sempre dentro daquele quadrado, eu fui deixando-me levar para mais próximo dessas atividades. Ele conta que dentro da penitenciária esteve ainda mais próximo da criminalidade. Dentro da prisão, meu envolvimento, minhas atividades foram maiores do que fora, por conta do convívio, por conta daquilo que era conversado, por conta da cultura interna do ambiente prisional. O primeiro 1 ano e 6 meses de prisão foi uma elevação maior no nível de criminalidade e atuação na criminalidade. Hoje o Emerson trabalha como relações públicas em uma empresa transformadora com sede em São Paulo. Criada em 2014, ela produz moda sustentável a partir de algodão orgânico e PET reciclado. Além disso, reinsere os ex-presidiários no mercado de trabalho. Entre 2004 e 2014, o número de encarcerados no Brasil aumentou 80%, passou de 336.400 para 607.731. O Brasil ocupa a quarta colocação no ranking da maior população carcerária do mundo. Em primeiro lugar, os Estados Unidos, com 2.200.000 presos. Em segundo, a China, com 1,5 milhão. Em terceiro, a Rússia, com 670.000. E então o Brasil, com 607.731 detentos. Oferecer uma nova chance para estas pessoas já era um sonho antigo do austríaco Gerfried. Ele chegou no Brasil há 14 anos e ficou chocado com as diferenças sociais que viu por aqui. Fora das situações sociais diferentes aqui no Brasil, eu também tive contato com a sorte de chegar a conhecer o Gunter Skubic, que era um padre da Áustria que trabalhou na pastoral carcerária. E através dele eu cheguei a conhecer um pouco mais do sistema penitenciário aqui no Brasil. Eu estava bastante incomodado com a desigualdade, com a violência urbana. Não estava acreditando que é tanto assim como a sociedade está tratando com essas questões, né? Então não estava enxergando um ex-presidiário como um criminoso, por exemplo, sabe? Mas sim como uma pessoa que tem falta de oportunidade, né? Ou que vive com certas dificuldades na sociedade. O Estado paulista abriga 219.053 presos, o que equivale a 36% dos detentos do Brasil.
Em todo o país, 70% dos prisioneiros eram reincidentes em 2009. Os dados são do Conselho Nacional de Justiça. Desta estatística, o Emerson quer ficar de fora. O Emerson é nosso Relações Públicas, né? Ele trata tanto com o egresso do sistema prisional quanto com as instituições. Quando a gente começou a pesquisa para o desenvolvimento da marca, falando no egresso do sistema prisional, a gente foi procurar todas as instituições que se envolvem nessa causa, né? Desde pastoral carcerária, até a FUNAP, a SAP, e a gente chegou no AfroReg, né? O AfroReg tem uma agência de empregabilidade para ex-detentos, né? A Segunda Chance, e o Emerson trabalhava no Segunda Chance. Então o pessoal do AfroReg sempre esteve muito próximo da Pano Social, nos incentivando, nos ensinando, e foi lá que a gente conheceu o Emerson. A Pano Social tem um projeto que chama Educando para o Trabalho Sustentável, onde a gente vai mostrar a funcionabilidade da Pano Social e que vale a pena contratar egresso do sistema prisional para o ramo de confecção, que é um ramo hoje que tem falta de mão de obra, né? Então, pegar aquelas pessoas que já têm alguma habilidade, né, e trazer para a Pano Social, mostrar que isso funciona e replicar isso para o mercado, colocando essa mão de obra nas nossas oficinas parceiras, terceirizadas, e ofertar essa mão de obra também para o ramo de confecção, né? E o Emerson entrou nessa fase em que nós o chamamos para mostrar o projeto Educando para o Trabalho Sustentável. Então, ele entrou como apoio psicológico. E quando a gente viu, ele estava totalmente envolvido e hoje trabalha dentro da Pano Social. O Relações Públicas hoje tem sonhos, objetivos, reconquistou a autoestima e a confiança das pessoas. Tarefa, segundo ele, dificílima para quem já esteve atrás das grades. A grande maioria das pessoas que vão para a prisão são usuários de drogas, com pequenas quantidades de drogas, que descontrolaram no vício, sabe? Chegam dentro da prisão e percebem a cultura interna, que só se fala de prisão, só se fala de desejos de cometerem algo fora da prisão, entendeu? E acabam adotando para suas vidas algo que na realidade realmente não são, né? Ou seja, pequenos delitos que levaram até o interior da prisão, e essas pessoas, ao ter contato com outro nível de conversa, com outro nível de interação dentro da prisão, elas imaginam ser algo que na realidade não são. Então, isso é uma das reflexões que eu tenho, que existe um problema, e esse problema, da forma que está sendo tratado, né, penalmente, não é a melhor forma, porque é fato, segundo pesquisas da FGV, de diversas pessoas, que a grande maioria das pessoas que estão dentro da prisão, e eu vi isso, são pessoas com vínculos descontrolados na droga, cometeram pequenos delitos. Então essas pessoas não devem ser tratadas penalmente, né, mas sim em saúde pública, né, para que tenham um acompanhamento, para que tenham um tratamento que que possa diminuir as consequências na vida dela. Ver o Emerson assim, concentrado, trabalhando, produzindo, aprendendo e ensinando, é a maior realização dos empresários. O trabalho em si é muito gratificante. A gente enxerga cada vez mais a importância do trabalho que a gente está fazendo. O retorno da sociedade também é muito positivo, que também mostra mais uma vez que a gente está no caminho certo. Meu sonho é que exista uma ponte sem muros entre a sociedade e as prisões, para que as pessoas tenham a possibilidade de enxergar que dentro das prisões existem pessoas, existem seres humanos, e que não são aquilo que a mídia, alguns conteúdos perversos da mídia, coloca como animais, como pessoas desumanas, né? Porque esse é o princípio das guerras, desumanizar as pessoas, e aí com as pessoas desumanizadas se faz o que quiser, né? Não precisam dos direitos, não precisam das atenções. Então, eu acredito que nós temos que olhar, sim, independente dos erros, independente dos feitos, e esses feitos também, dessas pessoas, temos nós responsabilidade. Doutora Adriana, vamos começar aqui por uma das reflexões do Emerson, um dos relatos dele. Ele começa dizendo que ele, na prisão, ele esteve muito mais perto da criminalidade. Qual é a esperança de uma pessoa que entra na prisão? Em primeiro lugar, eu fico emocionada de rever o Emerson por aqui. Ele é um amigo pessoal.
alguém que eu conheci também na AfroReg, né? Alguém que pertence também ao quadro da minha Comissão de Política Criminal e Penitenciária que eu presido na OAB. E de fato ele é esse moço mesmo, né? E ele é o retrato, ele é o perfil da juventude que está encarcerada, né? 69% da população encarcerada tem menos de 29 anos, está exatamente na faixa etária dele. Né? 70% tem menos de 29 anos, né? Entre 18 e 29 anos. Se vê também um boom, um aumento da internação de adolescentes autores de ato infracional. Né? Então, o adolescente autor de ato infracional, ele sai e imediatamente o sonho dele é ir para os CDPs. Eu vi, ninguém me contou, eu fui ouvidora da Fundação Casa há 6 anos e meio e pude ouvir em diligências que fazíamos, inclusive teve um momento tenso e intenso de uma unidade que estava muito bem, uma casa, né, um centro de atendimento socioeducativo ao adolescente em Jacareí, era uma unidade que estava redonda, que estava perfeita, estava funcionando. Perfeita em que sentido? Né? As assistências estavam sendo oferecidas. Que assistências? Você ofertar para aquele indivíduo que infracionou, primeiro um nome, né? Porque a primeira coisa que se pede no sistema é um nome. Você passa a ser um número de matrícula e aí o número é muito longo, porque normalmente são 6, como é que fala? São 6 números, né? 3 dígitos, então você some até como número e aí você vira, é o bandido, né? E tal. E aí a sua personalidade, ela vai se amoldando a essa realidade, que é exatamente o que o Emerson coloca. E o Emerson, né? Deixo aqui um beijo para ele, que obviamente ele vai assistir esse programa, um querido. Estaremos sexta-feira juntos na Câmara dos Vereadores, ele vai receber o prêmio Jovem Liderança, ele é um dos 3 indicados, estou muito orgulhosa, sexta-feira às 19 horas na Câmara. E ele é exatamente esse perfil, são meninos inteligentes, interessantes, porque ninguém com a idade dele, com 26 anos, vende 1 tonelada de droga se não tiver liderança. Né? E o Dr. Alvino Augusto de Sá, que é um querido consultor, é um dos criminólogos mais sérios que a gente tem no país, é um homem que realmente penetrou no sistema prisional, ele diz, e até no filme Sem Pena, que eu indico aqui aos espectadores que assistam, o filme Sem Pena, feito pelo Instituto de Defesa do Direito de Defesa com parceria do Banco do Brasil, que todos nós assistimos, inclusive, sim. Não é, Fux? Sim. É um filme que traz exatamente, produto para essa nossa discussão, né? É o jovem, periférico em todos os sentidos, né? Periférico porque ele é de uma família cujo núcleo é desestabilizado, porque normalmente não tem um local para se instalar como família, não tem uma casa, né? Às vezes está lá numa moradia inadequada, irregular, obviamente também não tem saneamento básico, né? Escola também não tem, a saúde não precisamos nem falar, porque acho que é um problema nacional. Né? E aí o Estado brasileiro, o que ele faz? A única resposta que ele dá, já que os mecanismos informais de contenção da criminalidade, os mecanismos de prevenção do crime não funcionam, que é sobre tudo isso que eu estou falando, é o núcleo familiar estruturado, dentro de uma comunidade que possa vivenciar ser comunidade, né? Que tenha saúde, que tenha educação, básico, roupa, enfim, esses objetos de desejo o tempo inteiro sendo estimulados ao consumo, o tempo inteiro. O consumo é um problema ecológico, um problema social e político que a gente tem aqui, e é isso que nós temos. Qual a esperança? Primeiro, é a vontade interna de cada um, né? É a vontade interna de cada um. É você reconhecer seu potencial dentro dessa prisão, ver se você realmente quer aquilo para você, né? Como eu disse, muitos adolescentes que eu vi na Fundação Casa tinham como sonho de consumo, como sonho de projeção vital, ir para o CDP e de lá fazer uma carreira mais produtiva na criminalidade. E foi o que ele disse, eles são levados a acreditar que são algo que não são. Portanto, quando a gente hoje fala em facção criminosa, a gente pensa que as facções são imensas, super articuladas, e não é exatamente isso. Mas eles acreditam que é. O empresário paulista Marcos Arbeitmann foi o convidado do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, Fernando Capês, no programa Discussão Nacional. Durante a entrevista, o empreendedor falou sobre o turismo no Brasil e sobre a importância do esporte na formação de crianças e jovens. Confira comigo um trechinho. Você tocou num ponto para nós fundamental. Há 19 anos eu estava secretário, servidor público do governo Mário Covas,
onde imperava a seriedade, a correção, como uma atitude normal, não é? Então, nós propusemos ao governador que num espaço que ele tinha aqui, próximo de Cotia, na verdade é a divisa de São Paulo, mas ainda é a cidade de São Paulo, e lá nós propusemos ao governador construir a Vila Olímpica, que hoje tem o nome Mário Covas, e lá fazer um centro de esportes para a população mais carente da região. Aí apareceu um problema maior, que é 1.600 crianças que estavam praticamente atiradas na rua, cheirando cola, em estado catatônico. Propusemos ao governador, Dona Lila apoiou muito, para criar a AMEN, uma entidade que, através do esporte, tirava a criança de rua, como tira até hoje, e ainda está trabalhando há 19 anos, para dar a educação e voltar à cidadania. E nós estamos muito felizes que passaram mais de 1.700 crianças pelo programa e com um resultado altamente positivo. O programa, que é muito simples, através do esporte, transformar uma criança em cidadã, ao invés de ser um bandido, um assassino, um garoto de rua, que pode e é um ser humano que merece esse tratamento. Hoje nós temos, na época que você atuou, aliás, com muita competência, eu lembro disso, na Secretaria de Esportes, o esporte era ligado ao turismo, tema que você também domina como poucos. O que você acha da ideia de ter uma Secretaria da Educação e Esporte? De maneira que, num período, o aluno se dedicaria às atividades educacionais e no período complementar, se estuda de manhã, seria o período vespertino, à tarde. Se ele estuda à tarde, no período de manhã, complementaria com a atividade esportiva. O esporte levando a ele uma mente saudável, uma prática para o corpo e também acalmando, instigando ele a ter o seu interesse pelos estudos. Como unir a educação com o esporte? O que mais poderia ser feito? Fala um pouco das suas ideias, dos seus planos. Você é um homem que tem tanta experiência e conhecimento nessa área. Bom, Fernando, você tocou também num ponto fundamental na nossa vida, porque o esporte é educação por essência, por natureza. No esporte você adquire a amizade, você adquire o respeito, a disciplina, porque o esporte exige tudo isto. E você transforma um jovem que podia estar no mau caminho, através do esporte ele vira um cidadão. Então, há alguns anos, quando eu tive a oportunidade de presidir a Hebraica aqui em São Paulo, e nós também criamos aquele ano, com o Harmonia e o Paulistano, a Associação dos Clubes Esportivos Sociais e Culturais de São Paulo. E lançamos uma ideia inicial que é a Escola de Esportes. Começou na Hebraica, depois Paulistano, Pinheiros hoje tem, todos os clubes hoje têm, mas começou há uns 30 anos atrás e que prenuncia exatamente o que você falou, que uma criança de 4, 5 anos pratica esporte no contrafluxo da área escolar, que ele vai para a escola normal, e no esporte ele faz 5 ou 6 modalidades de esportes. Então ele pode fazer vôlei, judô, basquete, futebol de salão, que todo mundo gosta, é o mesmo futebol, e depois de 5 anos ele se forma atleta. Dali para frente, nunca mais ele vai deixar de fazer esporte, vai ser um cidadão melhor, e nós acreditamos muito que esta oportunidade dos Jogos Olímpicos é para tirar todas as crianças de rua. Então, Fernando, essa oportunidade que você está nos dando aqui na TV Assembleia é maravilhosa para nós ainda angariarmos mais gente que, através do esporte, ajude a tirar crianças de rua. Pode ser no programa da AMEN, mas qualquer programa é válido com seriedade, correção, honestidade, que hoje praticamente é princípio na nossa vida. Muito bem. Bom, você tocou num ponto importante. Nós estamos vivendo as Olimpíadas agora, em meio a uma enorme expectativa. Agora, o grande legado que as Olimpíadas podem deixar para o Brasil, mais do que um bom número de medalhas, mais do que as próprias instalações físicas, é essa ideia de levarmos os programas públicos e privados de esporte à população. Como é que você acha que, para que não se perca esse esforço, para que terminada a Olimpíada não se dissipem esses esforços, você que hoje, que já foi do governo, foi secretário durante muito tempo e é um membro importante da sociedade civil, um braço importante da sociedade civil, como a sociedade civil pode se organizar para cobrar do poder público a continuidade desse trabalho ligado ao esporte?
Bom, é o poder público, sem dúvida, que tem investido no esporte, sabe? Você pega o governador Geraldo Alckmin, é um amante de esporte, não é? Apesar de ser torcedor do Santos. Torcedor do Santos, e está perdoado também, né? Mas ele gosta muito do esporte. Tanto que na Vila Olímpica Mário Covas, ele e a Lu, dona Lu, que é a nossa primeira-dama, visitavam constantemente. Ele gosta. E todos nós gostamos de esporte. Na verdade, o que vai funcionar, Fernando, é que os jovens agora, nessa semana, o mundo todo está voltado para olhar o Brasil. 4 bilhões de pessoas. Das 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, 4 bilhões vão estar olhando o Brasil. As nossas crianças brasileiras vão estar grudadas na televisão, vendo um Usain Bolt, ou vendo os nossos atletas maravilhosos, seja no basquete, no tênis. O tênis, aliás, vai ser uma grande atração. A dupla, provavelmente, que vai ganhar é a dupla brasileira. E nós temos aí um Djokovic. E o que era o Djokovic? Um jovem pobre na Sérvia, que se dedicou ao esporte e, através do esporte, claro que ganhou expressão mundial, além de ter ganho o suficiente para deixar a família dele muito bem. E o jovem brasileiro sabe que aí está uma oportunidade no esporte. Ele pode crescer, ele pode, no futuro, ser um profissional do esporte, como também pode desenvolver atividade esportiva para que a formação dele permita que ele seja um cidadão prestando serviço ao país e também sendo um cidadão completo, porque ele pratica o esporte, mas podendo se dedicar ao seu negócio, ao seu trabalho. E todos estamos envolvidos para acabar o desemprego no Brasil, e o esporte é um grande veículo. Está demonstrado, como princípios gerais, que o poder público, não só no Brasil, mas em todo o mundo, não sabe administrar recursos. Por melhor que seja o governo, sempre tem a população reclamando da qualidade do serviço, o servidor que presta serviço reclamando do salário e o dinheiro não dando conta para pagar as despesas. Nós vamos aqui, estamos fechando, estava vendo uma entrevista do ministro Henrique Meirelles, nós vamos fechar o ano com déficit contábil de 170 bilhões de reais. E se não forem feitos cortes, o ano que vem vai para 280 bilhões de reais, só pelos aumentos já previstos. Bom, já que o governo, arrecadando impostos, não está sabendo aplicar esse dinheiro, não seria melhor criar um programa, quem sabe até a própria sociedade civil desenvolvendo um projeto e levando ao poder público de isenções fiscais para empresas que adotarem menores carentes, crianças em condição de vulnerabilidade, para se dedicar ao esporte? Então a empresa patrocina 100 crianças. Elas vão praticar esporte, vão ter apoio educacional, ela vai cuidar daquelas 100, vai adotar aquelas 100 crianças. Em troca, se dá um incentivo fiscal. Como se transformar esta ideia num projeto que contabilmente, você é empresário, para em pé? Bom, primeiro, a lei até já existe, municipal e estadual. E federal, você pode descontar até 6% do seu imposto, e a pessoa física 1 ou 2, e dedicar ao esporte, por exemplo. E eu acho que isso é uma medida fantástica. Mas o Estado, e agora você como presidente da Assembleia, um homem público e que conhece profundamente os assuntos, sabe que o Estado não tem condição de ser empresário. Perfeito. E, no entanto, ele tenta ser empresário. Nós não precisamos administrar o Pacaembu. Claro, parabéns. Pega aí o Interlagos, custa uma fortuna, cada vez tem que reformar. Por que não vender, pegar os recursos e aplicar bem? E quem for comprar Interlagos, por exemplo, passa a pagar impostos. E eles vão cuidar do local, vão desenvolver, vão trabalhar. Então, cabe ao governo incentivar a atividade de esporte, mas não querer ser o empresário. Perfeito. Porque o governo não tem competência, ou melhor, daí não é só questão de competência, porque às vezes pode ter a pessoa competente, mas aí acontece muita corrupção e tal. Deixa que o empresário cuide e pague seus impostos. E o Estado o que faz? Incentiva o esporte. Incentiva o esporte. Porque os casos de depressão pós-parto têm aumentado no país.
Que sentimento é esse que faz com que uma mulher rejeite o seu próprio filho? Como tratar a doença? Assista comigo agora um trecho do programa Em Discussão, que analisou a fundo este tema tão delicado. Ao dar à luz, muitas mulheres mergulham num estado de tristeza e irritação que mistura bem-estar, felicidade, alterações de humor e crises de choro. Pode ser resultado da baixa hormonal natural do momento ou mais do que isso. Quando a situação persiste, o quadro é diagnosticado como depressão pós-parto. Este é o tema do programa Em Discussão especial de hoje com os nossos convidados. O psiquiatra Dr. Khalil Duailib, do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina de Santo Amaro, a enfermeira obstetra Cíntia Kalsinski e a advogada Ana Lúcia Kionek, diretora jurídica da ONG Artemis, Organização de Combate à Violência Obstétrica. Obrigado pela presença de vocês todos aqui nesse programa em Discussão especial. Obrigada, Amanda. 3 partos, 3 momentos de depressão após o nascimento da Luísa, do Pedro e da Amanda. E a cura só veio graças ao apoio de mulheres que passaram pelo mesmo problema. Recuperada, mais esclarecida e confiante, lhe conta que sofreu de depressão pós-parto em todas as vezes que teve filhos. Foram 3 gestações. A primeira foi a da Luísa, hoje com 16 anos. De repente você está perdida ali com uma criança, uma vida que depende de você e você não sabe o que fazer com aquilo. E você não sabe o que fazer com o seu corpo, você não sabe o que fazer com o que você está sentindo. Falta de informação no geral, falta de apoio, a cobrança, é uma cobrança assim, extrema de felicidade, achando que eu era a única pessoa na vida que estava passando por aquilo. Eu achava que era uma depressão normal, não sabia que estava relacionado ao parto, a tudo que aconteceu. E no meio dessa depressão, que eu já estava muito mal, já tinha crises de pânico, de ansiedade, o meu pai faleceu. E que foi que aumentou tudo, assim, potencializou o que eu estava sentindo. Depois vieram Pedro, de 7 anos, e Amanda, com 4. A cesárea me machucou muito e me fez ficar muito triste, muito depressiva mesmo. E o do Pedro foi a mesma coisa, eu não queria sair de casa. Aí o do Pedro foi uma coisa muito pior, porque eu tinha pânico. Eu tinha medo que me roubassem o meu filho. Um medo infundado, entendeu? Porque eu sempre saí com os meus filhos. Mas assim, eu não queria ir na padaria, porque se alguém me abordasse na rua e tentasse tirar meu filho. No caso da Amanda, eu creio que foi por conta de toda a situação, assim, que a gente estava passando, a cesárea em si também, que eu acho que os 3, né, me levaram para isso, e aquela dúvida, né, será que ela vai ficar bem? Será que ela não vai ficar bem? Será que eu vou saber cuidar de um bebezinho tão pequeno? Eu tô sozinha. O que tem em comum das 3 coisas é a sensação de solidão. Mudanças físicas, fatores emocionais, alterações hormonais são apenas algumas das principais causas que levam uma mulher à depressão pós-parto. Uma pesquisa realizada no Brasil afirma que 1 entre 4 mulheres sofre com a doença. Os 2 principais sintomas são sentimentos de tristeza e depressão constantes e falta de interesse nas atividades diárias. Lhe conta que sempre quis ter filho através de partos normais, mas que a escolha não foi respeitada em nenhuma das 3 situações. Eu tive uma palavra que está na moda, mas é o que cabe aqui, o empoderamento. Eu não fui empoderada, eu não tive liberdade para escolher. Então, assim, isso me fez muito mal. As cesáreas foram desnecessárias, eu senti o meu corpo, sabe, eu me senti agredida mesmo, de verdade, porque não era aquilo que eu queria. Ela diz que se curou da depressão graças ao apoio de grupos formados por mulheres que passaram pelo mesmo problema. Hoje, ela é fotógrafa e doula, profissional que dá suporte físico e emocional a outras mulheres, antes, durante e após o parto. É muito importante a conversa, o diálogo entre mulheres, elas se procurarem. Eu teria procurado mulheres experientes, sabe? Mas só vai saber o que vai acontecer quando você está passando por aquilo. As depressões e a violência obstétrica me levaram a doular mulheres, a querer que elas não passem pelo que eu passei.
porque foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo passar por tudo aquilo sozinha, sem saber que eu não era o único, o ser único do mundo que passava por aquilo. Doutor Duailib, vamos começar falando desse exemplo, desse caso da Li. É comum essa depressão em todos os nascimentos? Ela, com os 3 filhos, passou pelo mesmo problema? Não é comum em 3 nascimentos seguidos. O que a gente imagina é que a primeira gestação, ela está muito mais associada com épocas de insegurança. A moça estava contando a sensação de desamparo dela, tanto da parte médica, mas também parece que ela não tinha nenhum grande amparo familiar, não tinha muito com quem contar. E essa sensação de desamparo é básico no que a gente vai chamar do pós-partum blue, ou blue puerperal, ou baby blues, que é um quadro mais leve, muito mais voltado para a insegurança e que acomete 1/3 das pessoas do primeira gestação. Isso é muito frequente, sim. Talvez não seja à toa que a maternidade seja uma grande festa, né? Porque realmente é um momento delicado, difícil para essa mulher. Ela vem de uma série de transformações no corpo, na rotina, nos relacionamentos. E essa situação do parto traz também muitas alterações hormonais e tudo isso concorre para que, num primeiro momento, ela realmente tenha muitas inseguranças. Será que eu vou conseguir saber por que meu filho está chorando? Eu vou conseguir dar banho? Eu vou ter segurança para as coisas? É um momento de muito desamparo. E essa mulher, se tiver uma estrutura, às vezes familiar, ou de irmãs, ou mãe, ou às vezes alguém profissional junto, então a enfermagem junto, se ela tiver realmente poder ter um apoio, e isso a parte médica de enfermagem é fundamental, o apoio psicológico é fundamental, isso ajuda muito nesse tipo de quadro mais leve. O segundo quadro é o quadro propriamente dito da depressão puerperal. Depressão puerperal está muito ligada com alguns fatores. O primeiro é que essa pessoa já possa ter tido uma depressão anterior, e isso é bem significativo. Quem já teve algum episódio depressivo na vida, durante a gestação e principalmente no pós-parto, ela tem um risco maior de ter um novo episódio depressivo. E a segunda situação é que a alteração hormonal que sai na gravidez, principalmente no pós-parto imediato, a saída da placenta, toda a alteração hormonal que transcorre disso, você vai ter uma queda importante de um hormônio e o risco de depressão, principalmente do 4º ao 7º dia do pós-parto, você tem um risco bastante elevado e aí sim um episódio depressivo maior, com riscos para a pessoa, riscos para essa criança, e essa depressão precisaria ser muito cuidada. Então você tem episódios diferentes dentro da depressão. Cíntia, o que é a enfermeira obstetra? Qual é a função dessa área da enfermagem obstétrica no auxílio às mulheres que sofrem da depressão pós-parto, ou até para que se evite esse tipo de problema? Então, num primeiro momento, a gente pensa durante as consultas, né, com essa mulher, de conhecendo a dinâmica dela, as características dessa mulher, as expectativas em relação ao parto. Isso é uma coisa que hoje a enfermagem obstétrica tem muito foco, né, em parto normal e amamentação. Então, assim, fazer a mulher descobrir o que faz sentido para ela, que tipo de parto, que tipo de mãe ela está pensando ser, porque a gente sabe que hoje o universo da maternidade é gigantesco. E o que a gente tenta conversar é que, assim, como o doutor falou, né, a maternidade é linda e maravilhosa, aquele comercial de margarina, que tudo vai ser incrível, aquele bebê lindinho dormindo. E a realidade, isso eu digo como profissional e como mulher, é totalmente diferente. É um bebê que chora e eu não sei o que fazer, né? É eu me olhar às 7h30 da noite com um pijama e pensar, meu Deus, eu não tomei banho. Eu não falei com ninguém hoje. É fralda, é xixi, é cocô, é sono, é banho no bebê e eu, né? Então é olhar para dentro e não se reconhecer como pessoa mesmo. Então, assim, cadê a Cíntia, né? Cadê aquela mulher, né? Que sobrou de mim, né? Porque é uma doação muito grande a maternidade, principalmente esse começo, que é onde aparece muitas vezes o blues e às vezes um tempo depois a depressão pós-parto. Então a enfermagem obstétrica atua nesse sentido de chegar na casa da mulher e ver a dinâmica. Então muitas vezes eu pergunto, isso na gestação, por isso a gente fala que é importante essa conversa, né? Quem que vai te ajudar na primeira semana? Eu prefiro ficar sozinha. Você
tem auxílio em casa? Quem que lava a roupa para você? Quem vai preparar a sua comida? Ninguém, não, ninguém. E seu marido vai ficar quanto tempo com você? Às vezes 5 dias, às vezes o bebê nasce, né, próximo de um final de semana, no 3º, 4º dia de vida, ela chega em casa e já está sozinha, né? Então, o que eu vou comer? Como é que vai ser isso? Quem que vai me ajudar? Como é que eu vou poder tomar um banho se eu não tenho quem olhe meu bebê? E muitas vezes mãe de primeira viagem tem aquela coisa assim de bebê tá respirando, né? Então as preocupações, as ansiedades. Então a hora que você chega na casa você vê a dinâmica. Então você ajuda ela a construir essa dinâmica de a mulher precisa de ajuda? Sim, precisa de apoio. Há muito tempo atrás, há muito tempo não, mas há algum tempo atrás, a gente tinha essa coisa de mãe, tia, sogra. Uma ia para casa, uma fazia o almoço, a outra lavava a roupa, a outra ajudava com os filhos mais velhos. Hoje que a gente vive nessas cidades tão grandes, a gente acaba achando que a gente se vira sozinha. E a mulher tem que ter a consciência de que não, você não deve se virar sozinha, você precisa de apoio. O Quem Fala na TV fica por aqui, mas na semana que vem estamos de volta com mais informações para vocês. Até lá. Tchau.